Santo, 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 tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Cada lar, cada casa que nos acompanhe possa estar sendo abençoado, Jesus, por aquilo que o Senhor tem manifesto através daquilo que nós temos ministrado e vivido. Que nós possamos ser, assim como o Senhor nos foi, alimento para aquele que precisa nesse tempo, que está aflito. Que a palavra que o Senhor liberar através de nós, ela possa abençoar casas, abençoar pessoas, que ela possa restaurar pessoas. Sim, Jesus, nós cremos dessa forma. Que o Senhor restaura pessoas, que o Senhor restaura pessoas que restaurarão lares, assim como diz a Érica. Nós cremos, Jesus, dessa forma. Nós cremos em pessoas restauradas, restaurando casas, restaurando casamentos, remindo no trabalho, na empresa, no estudo, onde ela estiver, Jesus, nós cremos que pessoas restauram. Essa palavra que nós aprendemos e recebemos, também multiplicamos porque cremos assim. Que assim o Senhor faça, Jesus, que assim o Senhor faça através desses minutos de devoção que nós temos a Ti. É o que nós te pedimos. Amém? Amém, meus irmãos? Paz do Senhor. Hoje nós vamos ler em Atos capítulo 8. Nós já chegamos em Atos 8 e vamos seguindo até encerrar Atos. E depois nós vamos ver como fazemos. Amém? Hoje eu vim uma letra um pouquinho maior. Meu olho não está enxergando mais. Mas vamos lá. Diz assim a partir do verso 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos ou religiosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados.
Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez, que seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, ato oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliqueis a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Irmãos, tem duas passagens, vamos dizer assim, maiores nesse capítulo, que se destacam por contar duas histórias específicas. A primeira, a história de Simão Mágico, né? E engraçado que, se pode se chamar de engraçado, é que esse é o terceiro Simão que a gente percebe sendo citado de forma clara. Simão Pedro, o apóstolo, Simão Zelote e Simão Mágico. E a Bíblia conta a história desse homem, que era um homem que praticava mágica, que iludia o povo, e quando encontrou o poder de Deus, o quis, mas o tenta comprá-lo de forma errada, conquistá-lo de forma errada, e é repreendido, arrepende-se aparentemente e pede intercessão aos apóstolos. E a segunda história é a história de Filipe e o eunuco, onde o eunuco que vem, é importante entender o contexto da história. Ele está vindo do seu país,
é o representante tesouro da rainha, e ele está vindo adorar em Jerusalém. Então ele já conhecia o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Apesar que ele poderia ter vindo adorar um outro Deus ali. Mas se ele estava lendo Isaías, provavelmente ele já estava vindo adorar o Deus de Israel. E nesse processo de vir adorar e retornar à sua terra, ele encontra Filipe, que o explica sobre aquilo que ele estava lendo e fala para ele sobre o cumprimento da profecia que havia sido feito ao Deus, o Deus de Israel havia feito à humanidade. Seu filho vem e reme toda a humanidade, e contando aquilo, a primeira curiosidade daquele eunuco é: o que me impede de ser batizado? E Filipe diz: se você crê de todo o coração, nada. E ele é batizado naquele momento. Então, essas duas grandes passagens, elas testificam da igreja que começa. Uma igreja que começa e Atos 8, né, a gente começa ali, capítulo por capítulo. Eu já fui dizendo, né, se você vê os outros aí, se você está nos acompanhando, você já sabe cada capítulo que representou para a igreja, desde a sua promessa, perseguição, cumprimento da promessa, tudo. A penúltima, a gente vê que homens já começam a morrer pelo propósito, que o capítulo 7 nós acabamos de ler, onde Estevão morre. E agora no 8 a gente vai começar a perceber uma igreja que ela tem tudo para se misturar, né? Se virar uma idolatria, para começar uma mistura de culto, onde ela foi protegida pelo Senhor através dos apóstolos. Então olha que interessante. A gente, como eu disse em alguns vídeos atrás, Cristo não precisa ser defendido, irmãos, entenda isso de forma clara. Cristo não precisa ser defendido. A gente viu vários homens durante esses dias fazendo uma bagunça na internet por causa de uma profecia liberada por uma moça. E Cristo não precisa ser defendido. O que precisa ser defendido é a fé. Entenda isso. Aqueles apóstolos defenderam a sua fé. Como diz o texto de 2 Pedro 3,15. Eles sabiam responder questões segundo a sua fé. Então, quando Simão Mágico vem, eles falam: não é assim, não é dessa forma. Então, eles tinham clareza nisso. E eles protegeram a doutrina para que ela não se bagunçasse. Por isso a gente tem essa fixação, né, quando a gente fala sobre a doutrina dos apóstolos. Então, no 8º capítulo, a gente começa a ver um culto querendo ser introduzido dentro do culto da igreja. Irmão, sabe o que me parece assim muito? A gente não consegue perceber que o idólatra, ele talvez seja um dos melhores cristãos que você conhece. Como assim, William? Idólatra não é aquele que adora outro Deus? Não, é aquele que adora vários deuses. Então, idólatra não é aquele que adora o santo, que adora uma imagem, que adora claro que ele está praticando idolatria, ele é um idólatra assim, mas não é esse o formato de idólatra. Idólatra é aquele que adora Deus e também adora a outras coisas. Então o idólatra, ele não deixa de adorar a um Deus, porque ele adora todos. E isso é um dos perigos que nós vemos dentro das igrejas. Por quê? Porque elas prestam... Vamos falar do contexto evangélico, que é mais legal falar da gente. Tem pessoas que adoram a Deus, mas elas prestam culto a Deus, a Mamon. Elas prestam um culto a Jezabel, porque são extremamente manipuladoras. Elas prestam vários cultos, culto a pessoas, porque só está congregando quando é a pessoa que ela quer ouvir falar, preparar o culto, ministrar o culto. Então, o que acontece? Nós temos uma espécie de idolatria dentro da igreja, e geralmente vem de quem? Dos melhores crentes. Isso que não, dos mais espirituais, daqueles que, nossa, por quê? Porque os mais espirituais, entre aspas, quando parece que bateu no teto, não tem mais o que fazer, então eles começam a inventar coisas. Aí eles começam a adorar anjos, eles começam a adorar tudo que se move. Então existe esse problema de culto, onde o próprio Simão Mágico, ele olha e fala assim: não, me dá desse também, desse também, desse também. Então Pedro repreende e diz assim: cara, você tem que
ter uma fixação, Jesus Cristo. Você não pode sair adorando várias coisas. E aí está uma coisa interessante, que Simão Mágico ele era inocente. Pelo menos aparentemente, ele não tinha dimensão que estava sendo enganado. Eu lembro quando eu era criança, a gente tinha na nossa família, assim, né, não tão próximo, mas pessoas que a gente conhecia que trabalhavam com macumba, com essas coisas. Eu não vou falar se é um, se é outro, porque eu não entendo muito disso. Mas a gente sabe qual que é o processo. Sempre começa fazendo a coisa boa até que vai para a coisa ruim. Isso é um padrão, irmão, não é preconceito. Isso a gente já analisou em várias pessoas que começaram a fazer trabalhos para ajudar pessoas e estão hoje fazendo qualquer porcaria. Então vamos lá. E eu lembro que ainda mesmo criança, sem muito entendimento, um dia conversando com a minha mãe, ela falou o que eu achava sobre aquilo e eu tenho essa lembrança até hoje. Eu respondendo para ela dizendo assim: mãe, o diabo é o pai da mentira, correto? Correto. Então, eu imagino que essas pessoas até acreditam que estão fazendo algo bom, por um tempo. Até o tempo que elas começam, né, a executar essas porcariadas que elas fazem hoje em dia. Lógico que eu não falei tão elaborado assim, mas a minha resposta foi aquela resposta intuitiva. Olha, elas estão sendo enganadas, elas não sabem que estão fazendo algo ruim, mas daqui a pouco elas vão perceber. Então, quando essas pessoas percebem que estão fazendo algo ruim, elas já estão tão metidas na coisa que o ser dela já está corrompido. Mas entenda isso. A gente não tem certeza se o Simão, o mágico, se ele fazia por maldade ou por falta de conhecimento. E pode ser que depois desse momento, onde Pedro repreende ele pede perdão, pede para que intercedam por ele, que esse cara mudou, virou realmente um homem de Deus. Então essa idolatria é uma idolatria, assim, vamos se dizer, entre aspas, ingênua, que você chega para uma pessoa, ela reconhece e sai dela. O maior problema de idolatria que nós temos são dentro da igreja, que é onde vai entrar o sincretismo, daquelas pessoas que elas oram na fila da bênção ali para que Deus repreenda todo o mal da vida delas, e depois vão fazer uma simpatia. E depois elas vão, né, no centro para, sei lá, não sei qual que é a ordem das coisas, para alemão, para fazer isso, fazer aquilo, aquelas coisas. Então, assim, o problema aqui apontado já no capítulo 8 para a igreja é que ela deve prestar atenção e ter cuidado com esse tipo de culto. Esse culto que introduz o que é de fora, que vem trazendo costumes de fora e tentando formatar o nosso evangelho, o evangelho que nós recebemos. Ainda no capítulo 8, não distante de tocar nesse senso de uma igreja que permaneça na doutrina dos apóstolos, nós vamos ver a história de um não judeu de nascença que vem prestar culto em nome da sua rainha, aparentemente, porque ele era o chefe do seu tesouro, e ele vem prestar culto e ali ele recebe o cumprimento da promessa, porque a promessa era para todos, e ele agora começa a seguir Jesus. E aqui existe um outro ponto da igreja, que é interessante. Uma igreja que ela não era, ela já tinha sido recebida, porque provavelmente esse homem, né, e esse país ali que estava cultuando a Deus, eles deviam em algum momento ter sido dominados pelo Deus de Israel. Então já não eram originais da figueira ou da videira, eles já não estavam para ser enxertados, eram enxertados, mas ainda assim receberam e creram mais do que os filhos da promessa. Olha que interessante. Então, como assim, William? Vamos dizer assim, o judeu, ele não percebeu que Jesus era o Messias. Alguns, irmão, porque a maior parte percebeu, tá? Hoje a gente tem muito judeu que, né, não crê no Messias Jesus. Mas naquela época, pelo menos que a nossa Bíblia relata, e o livro mais próximo deles que vai estar ali falando sobre aqueles dias é o Talmud, que vai ser 300 anos para frente daqueles tempos. Eu acredito então que a nossa Bíblia, né, apesar que ela poderia ser partidária, né, é o que eles poderiam dizer, mas houve uma conversão em massa mesmo. Então provavelmente o judeu que a gente vê hoje seria o remanescente do judeu antigo, e não o contrário, que alguns poucos judeus se converteram ao cristianismo.
Mas vamos lá, aqueles que não receberam Jesus, o Messias, eles não receberam, mas aqueles que foram enxertados receberam. Vamos se dizer, os filhos da promessa não receberam, mas aqueles que por algum tempo foram colocados, agora eles entendem. Olha que loucura. Os adotados entenderam, enquanto os filhos que foram gerados, o povo de Deus, né, não recebeu. E sabe, às vezes o que vem de fora, ele está mais próximo e mais perto de receber a verdade do que os de dentro. Sabe, às vezes os filhos da casa não conseguem perceber o quanto aquele lugar é maravilhoso, enquanto os filhos que vêm de fora conseguem perceber isso e conseguem dar valor nisso. Eu costumava dizer para a Tamires, quando eu morava aqui em Itajaí ainda, eu falava assim: poxa, vocês não fazem ideia, né? O pastor de vocês é um homem de Deus, alguém que tem tocado essa nação, e o tanto que a gente escuta ele fora dessa cidade. E aqui para vocês é tão natural, vocês não aproveitam, né? Não que não aprendem, claro que o povo vai, aprende tudo, mas assim, não consegue ter dimensão da posição dele na nação brasileira. E ela falava assim: realmente, assim, é o meu pastor desde sempre, né? Desde quando eu era criança. O que eu vou te falar, William? E quando a gente foi morar em Guaíra, ela conseguiu ter essa dimensão. Por estar fora, por ver de fora, assistir o culto pela internet, por não estar junto sempre, a dimensão daquilo que eu falava. Então, assim, às vezes os filhos do outro, né, os filhos de fora, os filhos que são enxertados, os adotados conseguem ter uma gratidão maior do que aqueles que são da casa. E eu creio, assim, que essas pessoas têm um coração mais aberto. Você vê o eunuco, né, com pouco de conhecimento que ele deveria ter, mas ele estava aberto a receber aquilo que vinha de Deus. E o seu questionamento inicial foi apenas, cara, o que eu preciso fazer para começar? Porque o que ele pergunta? Tem água? Eu posso batizar? O que eu faço? E Felipe fala assim: cara, você crê de todo o coração? Crê, então vamos. Sabe, irmão, eu quero falar algo sobre batismo para você, aproveitando esse gancho. É bom aprender sobre batismo, é bom ser discipulado, para tudo, né, você vai viver, é bom ser discipulado. Mas eu vejo, assim, algumas grandes convenções de formatos de batismo, de como tem que ser e tal. Eu sou bem Felipe nessa história. Eu acho que para duas coisas, assim, eu sou muito Felipe, não só Felipe, mas eu sou muito prático, simples, não simplista, para o batismo e para a ceia. Cara, uma pessoa que quer batizar, batiza, irmão. Batiza esse cara logo. Ele creu de todo o coração, recebeu, ele ouviu essa palavra da verdade, recebeu, creu que Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo e Deus, creio. Então, cara, você está pronto para ser batizado, vem cá. William, eu estou em pecado, preciso de Jesus, quero participar da Santa Ceia. Vem, cara, quero participar da Ceia do Senhor, vem para a mesa. Então, vem cá, se você já reconheceu o teu pecado, você já fez mais do que a maioria que está participando não reconheceu. Então agora você vai, toma e não peques mais, cara. Luta contra isso. E na próxima vez quando ele vir, ele vai estar em pecado de novo, porque por mais que ele melhorar alguma coisa ele vai ter no bolso, irmão. Todos nós temos. É uma hipocrisia maluca de falar que não deve ter pecado. Que não deve, cara. Você peca no dia da Santa Ceia e vai falar para mim que as pessoas não devem ter pecado? Toma vergonha nessa tua cara. Ensina direito, pastor. Tem gente se perdendo porque está sendo separado do corpo e do sangue de Cristo. Você acabou de rasgar João 6. Tudo aquilo que Jesus falou para aqueles homens. Então, cara, eu sou muito simplista nisso. Eu acredito que não se separa as pessoas da água e do corpo do sangue de Cristo. Todos têm o direito de nascer de novo e todos têm o direito de participar do corpo do sangue de Cristo para que seja ressuscitado no último dia. As outras coisas a gente ainda vai conversando, tentando entender, mas isso você precisa entender, irmão, não pode ser vedado aos homens. William, mas ele ainda fuma, ele ainda bebe, ele ainda se prostitui, ele ainda faz não sei o que. Irmão, tudo isso porque ele está sem Jesus. Com Jesus vai ser mais fácil ele deixar de fazer essas coisas. Porque se com Jesus está difícil deixar essas coisas, imagina sem ele. Não separe esse homem das águas, não separe ele da ceia. Não faça isso, isso é uma aberração gospel.
Ah, William, mas eu tenho um texto lá, irmão. Para quem quer arrumar desculpa, ele sempre vai arrumar. É que nem brigar. Você quer brigar, você sempre vai ter uma desculpa para brigar com o outro. Sempre. É humano, é a coisa mais fácil arrumar uma desculpa. Mas para quem quer resolver, esse não precisa de desculpa nenhuma. Ele vai e simplesmente resolve. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça a sua face sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele guarde teu lar, a tua casa. Se você que está me ouvindo é pastor, preste atenção naquilo que foi dito, para que o Senhor, através de você, abençoe vidas e não separe elas do Senhor. Que o Senhor guarde a tua mente e o teu coração e faça florescer essas palavras, para que teu coração não se feche e simplesmente ache que é loucura daquilo que Ele está falando. Amém? Eu faço essa oração por mim e por você, para que Deus nos abençoe e nos guarde. Fique em paz no nome do Senhor Jesus.